professores! Vamos falar de alfabetização? Hoje nós vamos falar sobre alfabetização matemática, ou melhor, sobre sondagem matemática. Como realizar essa sondagem, como escolher esses números a serem ditados para os nossos aluninhos do primeiro e do segundo aninho do ensino fundamental. Mas antes, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Sirlene, estou aqui sempre trazendo algumas atividades para os nossos aluninhos do primeiro ao quinto ano e algumas dicas para vocês, professores. Vamos lá? Falar de sondagem no processo de alfabetização é muito importante, pois é ela que vai nortear o nosso trabalho por todo ano. Na verdade, a sondagem é muito importante, mas ela não é o único processo avaliativo. Então, não vou apenas focar na sondagem para avaliar e para definir a minha linha de trabalho durante o ano inteiro, né? Nós temos que avaliar o aluno como um todo. No entanto, a sondagem não deixa de ser importante. É através dela que nós vamos começar a conhecer os nossos aluninhos, principalmente agora no começo do ano. É através dela que nós vamos definir o que nós vamos manter, o que nós vamos mudar no nosso planejamento. Para realizar essa sondagem em língua portuguesa, nós pensamos em quais palavras nós vamos escolher. Já sabemos que não podemos escolher palavras aleatórias, né, de campos semânticos diferentes para fazer essa sondagem. Pelo contrário, devemos pensar em palavras que sejam do mesmo campo, que sejam polissílabas, trissílabas, dissílabas, monossílabas. Temos que ditar uma frase também que comporte uma dessas palavras que nós escolhemos anteriormente, para ver se a criança realmente sistematizou aquela palavrinha ou não, né? Então, nós temos que ter um planejamento de quais palavras escolher, né? Nós planejamos antes quais palavras vamos ditar, qual frase vamos ditar para os nossos alunos. A mesma coisa acontece no ditado de matemática, no ditado de números. Nós devemos pensar também sobre isso. Então, por isso, hoje eu trouxe aqui 7 elementos que devem conter nesse ditadinho de números. Vamos lá? Então, primeira coisa é os números marcos. Número marco é aquele número que a criança vê com certa frequência. Por exemplo, número 5, número 7, número 9, a criança sempre visualiza esse número. Quando você dita eles, você vai observar como que a criança está grafando esse número. Se ela está invertendo, escrevendo espelhado ou não, né? Se ela está escrevendo corretamente. O ideal é que ela já esteja escrevendo corretamente esses números, porque ela visualiza esse número com frequência. Ah, é só até do 5, 7, 9? Não, tem outros números um pouco mais altos também, até porque diariamente nós escrevemos lá na nossa lousa dia, mês, ano, então a criança já consegue, já deve conhecer alguns números de 1 a 30 ou 31, que são os dias dos meses, tá bom? Então, segundo, números opacos são os números que não deixam claro quais números, quais algarismos estão escondidos ali naquele número. Por exemplo, o número 11. Não está claro para a criança quais números compõem o número 11. 15. Não está claro na minha fala quais são os números que compõem o número 15. Quais são os algarismos, né, que compõem o número 15. Diferente do terceiro que eu vou falar agora para vocês, que é o transparente, os números transparentes. Esses sim deixam bem claro quais são os algarismos que estão escondidos ali naquela numeração. Por exemplo, o 86, está bem claro de que eu estou falando do 8 com 6, né? 86. 48, tá bem claro que é o número 4 e o 8, então esses são os números transparentes. Então, até agora nós falamos do número marco, que é aquele número que a criança já conhece, que vê regularmente no seu dia a dia. Os números opacos, que são aqueles números que a gente fala, mas que não fica claro na nossa fala quais os algarismos que os compõem. Os números transparentes, que são aqueles números que a gente fala e que está bem claro quais são os algarismos que compõem eles.
86, 85, 47, 48 e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre o quarto elemento para nossa escolha de números, que são os números que terminam com zero, ou seja, as dezenas cheias. Então, o aluno vai mostrar que conhece o número redondo, né? Os números com dezenas cheias. A gente já sabe que o número marco é aquele número que a criança conhece, vê regularmente. Também sabemos que nessa idade, do primeiro, segundo ano, a criança também já visualizou o número 10, 100 e 1000. São números marcos. Então, quando eu falo em números de dezena cheia, o 10, o 100, o 1000 são números de dezenas cheias, né? Terminam com zero. A criança já reconhece esse número. Então, ou deveria, pelo menos, né? Então, nós devemos pensar em números com dezenas cheias que sejam diferentes desses números, como 90, por exemplo, ou que a gente inclua esse número marco com dezena cheia com um novo número. Por exemplo, 150. Então, aqui eu tenho dois números marcos, dois números com dezenas cheias que estão compondo uma nova numeração, né? Dois algarismos com dezenas cheias, dois números com dezenas cheias que estão compondo uma nova numeração. O 100 com 50, 150. Então, a criança você vai ver através disso como que a criança está articulando o pensamento dela sobre a junção desses dois números que são diferentes, certo? Quinto, algarismos iguais, né? Pode parecer fácil para a gente, enquanto professor, a gente falar, mas vai ser fácil para o aluno identificar como deve escrever esse número, como deve grafar esse número. Pelo contrário, a criança no início da alfabetização, ela tem muitas dúvidas, tanto no processo de escrita de palavras, quando há repetição de vogal, por exemplo, numa palavra, né? Ela acha que não é permitido essa repetição de palavras, de letras, né? Assim como na escrita de números. A criança lá no início, ela acha que ela não pode repetir os números. Pelo contrário, então é importante esse ditadinho com números repetidos, tá? Então, o quinto elemento vai incluir lá números iguais, ditados com números repetidos. Por exemplo, 555, 777 ou números menores, 77, 55, 44 e assim por diante. Sexto elemento, são compostos por 4 algarismos. Então, você tem que pensar em um número que seja composto por 4 algarismos e que esses algarismos sejam diferentes um do outro, tá bom? A criança também tem acesso a números com 4 algarismos. Nós escrevemos diariamente na nossa lousa o ano em que nós estamos. Então, o ano que nós estamos é composto por 4 algarismos. Se você abrevia, eu te aconselho a não abreviar. Eu sempre deixo na lousa o número inteiro, 2020, 2021. Não, eu nunca abrevio, tá bom? Porque quando eu estou lendo com a criança a data ali, mostrando para ela as numerações, eu falo o número inteiro, 2021. E se eu tô falando 2021 e ela tá vendo só o número 21, né, vai gerar uma certa confusão ali na cabecinha da criança. Então, eu sempre deixo o número inteiro, tá bom? E sétimo, que são números com zeros intercalados. Também são números familiarizados já pelos alunos, porque geralmente a gente vê esse tipo de número no ano, né? Quando a gente vai escrever, grafar lá na lousa o ano em que estamos, tá bom? Assim como eu havia dito anteriormente, nós podemos também, nessa sétima opção aqui de ditadinho, que é inserir um número já existente, um número marco, um número que a criança já conhece, por exemplo, 2020, que foi o ano passado, né? Mais um novo número. Em vez de digitar 2020, eu posso digitar 2027, 2030, tá bom? Então, a gente vai sempre inserindo um número novo naquele número que já é conhecido pela criança. Então, só para resumir, nós falamos sobre números marcos, que são aqueles números que a criança já reconhece, que ela vê diariamente no dia a dia dela. Os números opacos,
os números transparentes, os números que terminam com zero, os números que são de algarismos repetidos, os números que tenham que ter pelo menos 4 algarismos todos diferentes um do outro e, por fim, os números com zeros intercalados. Então, pensando nesses 7 elementos que devem conter o nosso ditadinho aqui numérico, vou dar uma dica aqui de números que podem ser escolhidos para esse ditadinho. Por exemplo, o número 9, número 34, número 50, número 88, número 2019. Aqui eu coloquei 5 só, porque seria para uma avaliação bem inicial mesmo. Primeiro dia ali, primeira semaninha de aula, eu ditaria esses numerozinhos. Para uma segunda sondagem, você vai acrescentando os números, aumentando, né? Então, para uma segunda sondagem, por exemplo, eu colocaria o 5, o 13, 45, 60, 99, 2017, 101. Então, aqui eu já inseri todos os 7 elementos, que é o número marco, número opaco, número transparente, número repetido, número que termina com zero, número com zero intercalado, tá? Número com 4 algarismos diferentes. Repare que lá no algarismos diferentes, com 4 algarismos diferentes que eu citei, foi o 2017, tem um zero lá também, tá bom? Quando você realizar essa sondagem e você for olhar ali a folhinha onde ele realizou a escrita, você vai observar que possivelmente a maioria dos alunos se apoiam ainda na linguagem falada, né? Então, você ditou o número 9, possivelmente ele vai escrever corretamente esse número, ou o 5, ele vai escrever corretamente, possivelmente. Mas ditando 34, essa criança pode escrever o 30 e o 4, transformando o número em 304, na verdade. Então, ele se apoia na linguagem falada para a escrita. O que você pode fazer a partir daí é trabalhar com o sistema de numeração decimal, com quadro de valor posicional, sim, no primeiro ano também, tá bom? Pensando nisso, eu vou deixar aqui para vocês no card ou aqui embaixo na descrição um vídeo onde eu falo sobre algumas atividades que você pode desenvolver na sala de aula, trabalhando o sistema de numeração decimal e o quadro posicional. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês um link onde eu vou deixar a sugestão de números que podem ser ditados por todo ano nos 4 bimestres. Então, geralmente a gente faz 4 sondagens, uma por bimestre. Então, eu vou deixar aqui para vocês sugestões de números que vocês podem ditar aí durante o ano todo para os alunos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já peço para deixar aí um joinha, compartilhar com os amigos. Já comenta aqui embaixo se vocês gostam de vídeos como esses. Então eu posso trazer novos vídeos voltados para os assuntos de alfabetização. Então comenta aqui se você gostou, se você gostaria de ver novos vídeos como esse. E espero vocês no próximo vídeo. Até!